todo ser humano nos dias de hoje está propenso a ter um nível de estresse muito elevado. É por isso que infartos, eles aumentaram, o índice de morte por infarto aumentou demais, câncer tá aí na porta, né? Doenças psicossomáticas, ataque de pânico, ansiedade, depressão. E o estresse, ele é um grande agente causador, um dos agentes causadores de todos esses males. E eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso e entenda o que é o estresse de fato, porque às vezes a gente escuta tanto uma coisa e na verdade não entende muito sobre ela, porque a gente não vai a fundo entender. Então aqui está a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre o estresse, como é que ele funciona e o que ele está fazendo com você, com o seu corpo e como ele está interferindo no seu comportamento. Mas para isso vamos começar a explicar o que é estresse, né? O estresse, ele é uma resposta fisiológica e comportamental. Quando a gente está estressado, a gente sente palpitação, aceleração, nosso corpo pode ficar tremendo, a gente pode suar frio. Tem vários sintomas, né, do estresse. Mas por que o estresse existe? Vamos imaginar, vamos lá atrás, na época das cavernas, né? O homem precisava caçar. Nós precisávamos, nossos ancestrais, eles precisavam caçar. Eles precisavam viver em cavernas. Então, e eles estavam ali propensos a qualquer perigo. Então, a qualquer momento poderia vir um leão ou um animal feroz que pudesse tentar contra a vida daquele indivíduo lá das cavernas. Então, sabendo disso, como o nosso organismo reage? Quando a gente está em sensação de perigo, o nosso organismo libera adrenalina e cortisol. Para quê? Para que o nosso corpo se prepare para duas coisas, ou para fugir ou para atacar. E naquela época fazia muito sentido, né? Se você parar para pensar, faz muito sentido o seu corpo se preparar para isso se você está num perigo. Por exemplo, se você sofre um assalto, tem pessoas que congelam, tem pessoas que fogem, tentam fugir, tem pessoas que atacam, que reagem, né? O que não é recomendável. Mas todas essas reações, muitas vezes, elas são influenciadas porque a pessoa está em efeito do estresse, que é uma reação química. O seu corpo começa a produzir mais adrenalina, o seu corpo começa a produzir mais cortisol, tudo para fazer uma preparação para que você enfrente o perigo. Então, o estresse, na verdade, ele é um auxiliador para a nossa sobrevivência. A gente não estaria aqui se não fosse o estresse, de fato. Nós não teríamos sobrevivido aos ataques, né? A lei da sobrevivência. A gente provavelmente seríamos extintos se a gente ficasse sempre, um leão ali. Legal. Bom saber. Leão, tudo bom? Não ia dar certo, né? Nossa, tá acontecendo uma coisa ali? Não vou correr, não. Deixa. Tá, tem fogo? Continuar aqui no meu cantinho, quietinho, no meu canto. Deixa o fogo queimar. Não, a gente provavelmente não estaria mais aqui se essa fosse a postura. É para isso que o estresse serve. Ele serve inicialmente, naturalmente para isso. O problema é que o estresse, ele pode acontecer por questões reais e por questões psicológicas. E o seu corpo, ele não sabe. O seu cérebro, ele não define o que é real e o que é psicológico. O seu cérebro só sabe o que você sente. E ele só vai responder de acordo com aquilo. E nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, né? Nos dias, quando a gente começa a pensar nas nossas relações, quantas coisas que a gente vive, né?
principalmente nos dias de hoje, corrido, é o tempo todo precisando fazer isso, você tá atrasado, você tem que fazer isso, é muita pressão, pagar conta, e é o banco que te liga que você tá devendo, é não sei o que, é não sei o que lá, e é filho que dá trabalho, e é marido, e é mulher, e Então a gente vai acumulando, a gente vai produzindo muita adrenalina, muito cortisol e vivendo num estágio de estresse profundo, onde você já nem se lembra mais quando você não sentiu o seu ombro tenso, né? Porque um dos sintomas do estresse é quando o seu ombro fica tenso, que você pega que parece uma pedra. Então, isso é muito prejudicial. Para você ter uma noção de quão prejudicial o estresse contínuo o estresse crônico, imagina que você está dirigindo um carro e você está com o pé fundo no acelerador. Você está pisando até o último. Só que o teu carro está na marcha 2. Está na segunda marcha. Está na marcha reduzida 2. Se você continuar fazendo isso por muito tempo, uma hora ou outra, seu carro vai quebrar. Seu carro não vai conseguir lidar com aquela situação porque está inadequado. Porque não está correto, né? Você não está usando a marcha certa. Você está acelerando demais para uma marcha que é reduzida. Assim é com o nosso corpo. Uma hora a gente quebra, não tem jeito. Uma hora o nosso corpo vai manifestar alguma sensação, alguma resposta corporal por conta do estresse. E agora, o que eu quero te dizer também é o seguinte: o meu objetivo nesse workshop é para te ajudar a entender como você funciona, a te dar ferramentas, exercícios para que você melhore o seu dia a dia, que você comece a ver a vida de uma perspectiva diferente. Só que eu seria irresponsável se eu dissesse para você que todo esse workshop de apenas uma semana vai resolver o seu problema se o seu caso é um caso de uma doença um pouco mais grave. Na verdade, nós precisamos de acompanhamento profissional psicológico. E esse workshop não está aqui, eu não estou fazendo esse workshop para substituir nada disso. É apenas mais uma ferramenta que você pode utilizar para que você consiga vivenciar a sua vida, enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, um pouco mais ampliada. Dito isso, eu vou te dar algumas dicas para que você comece a evitar ou bloquear o estresse, a produção desses químicos que estão te destruindo, que estão prejudicando o seu corpo de maneira geral. Primeira coisa que eu quero te dizer é: aceite o que não pode ser mudado. Existem coisas que a gente não tem controle e que a gente não pode mudar. E lutar contra essa situação é inútil. Então aceite o que não pode ser mudado. O que está feito, o que aconteceu, aconteceu, e não tem mais como você fazer nada para mudar a situação. Então, o que não pode ser mudado não é mais problema seu. Você precisa ir adiante e se desvencilhar das amarras desse famoso "e se fosse diferente? E se eu tivesse feito isso? E se alguma coisa tivesse acontecido diferente?" Os "e se's" não funcionam, não são bons, não ajudam a ninguém. Então, chega de "e se" e simplesmente aceite, conforme-se com o que não pode ser mudado. O segundo conselho, a segunda dica que eu quero te dar aqui é: seja grato pelo que você tem. Porque
quando o estresse, né? A gente fica na correria e o estresse ele faz a gente viver no futuro, né? Ou na preocupação. A gente tá sempre preocupado. A gente tá sempre em estado de alerta, como se a gente estivesse se defendendo de tudo e de todos. E aí a gente passa despercebido para as coisas que nós já temos, para as pessoas que nós temos ao nosso lado que são especiais, para os bons relacionamentos, para as bênçãos, né? Para as coisas que a gente tem já aqui agora, que você não precisa fazer mais nada, você já conquistou. Então, aprenda a ser grato. Aprenda a agradecer tudo aquilo que você tem. Isso com certeza vai te ajudar e muito a diminuir o seu estresse. Se você desfocar o seu olhar para as suas preocupações, para o agente estressor e parar para pensar nas coisas que você já tem, nas coisas boas que te aconteceram, nas pessoas boas que estão ao seu redor. A terceira coisa que eu quero te dizer é preste atenção no seu corpo. Porque a gente pode parecer mentira, mas muitas pessoas chegam num nível de estresse que é equiparado ao estresse de vida ou morte. E você nem sabe que você está nesse nível de estresse. Seu corpo está liberando adrenalina e cortisol como se você estivesse encarando uma situação de vida ou morte. Vida ou morte. E na verdade é simplesmente uma situação, um mal entendido com alguém ou um atraso. Eu vou chegar atrasado naquela reunião, eu vou chegar atrasado naquele compromisso. E aí o nível de estresse é quase que o mesmo de que se você estivesse encarando uma situação de morte, uma situação de que alguém está tentando te atacar. O que é completamente desproporcional ao evento real na prática. Então, o que você precisa fazer é prestar atenção. Seus ombros, eles ficaram tensos, seu batimento cardíaco começou a acelerar, você está suando frio. O que está acontecendo com você? Dor de estômago? Aquela gastrite nervosa está atacando? O que está acontecendo com você? Ouça o seu corpo, ele tem muito a te falar. E a partir do momento que você parar para analisar o seu corpo, você vai começar a ficar atento e falar, opa, olha o que eu estou fazendo comigo. Então, vamos relaxar, né? Então, é importante que você tenha esse olhar focado no seu corpo. Preste atenção nos sinais que ele pode te dar. Acredite em você. Eu sei que é muito comum, né, as pessoas dizerem isso. Acredite em você, você pode, você consegue. Mas, de fato, acreditar em você pode mudar todo o quadro. Porque às vezes o seu estresse ele vem através de uma insegurança, através de uma sensação de que você não vai conseguir. Então aquilo te gera um medo e aquele medo te causa o estresse. Então você pode. Tudo que você se esforçar, tudo que for ético e que não machucar ninguém, que não machuque ninguém, tudo você pode, tudo é alcançável. Basta você se preparar, basta você se esforçar e acreditar que você pode, que tudo é possível. Claro, nada cai do céu, mas você pode sim conquistar tudo o que você quiser, se houver esforço, dedicação e determinação. E acreditar em você pode reduzir e muito o nível de estresse que você pode estar lidando hoje. A próxima dica que eu quero te dar é: separe um momento só para você. Separe um momento só para você. Você precisa ter um bom relacionamento com você mesmo. É o que eu venho dizendo ao longo dessa semana. É muito importante que você se apaixone por você.
Porque quando a gente está apaixonado, a gente quer cuidar, a gente quer dar carinho, a gente quer proteger. Então, escolhe um momento do dia, nem que seja por 10 minutos, mas faça algo por você. Sabe? Nem que seja uma massagem no seu próprio pé. Ou, eu não sei, qualquer coisa que faça você relaxar, que você desfrute de um momento bom. Uma meditação, ouvir uma música que te traz bons sentimentos. Tanta coisa você pode fazer. Próxima dica: conte suas bênçãos. Muito parecido com seja grato, né? Agradeça o que você tem e preste atenção nas bênçãos que você já tem, que foi concedida a você. A sua saúde, os seus amigos, a sua família, a sua casa, o teto que você tem para morar, o seu carro ou a sua bicicleta ou o seu patins, ou seja lá o que for que você tenha, que você conquistou. Então conte suas bênçãos. É muito importante. A gente fica num mundo tão negativo o tempo todo e sempre maximizando os problemas, maximizando as preocupações, esquecendo das bênçãos que já é nos concedido. O dia de hoje, o acordar, o respirar, o poder andar, o poder enxergar, ver, ouvir, tudo isso, falar, tanta coisa que a gente pode se sentir abençoado por poder ter o privilégio, né? Próxima dica: se conecte com pessoas que te fazem bem. O grupo de amigos que você tem, as pessoas que mais você escuta, elas influenciam a sua vida diretamente. E isso pode também estar influenciando no seu estresse. Você pode estar achando que você está estressado por um motivo e na verdade é apenas o que está ao seu redor. Então preste atenção nos seus relacionamentos. Cultive bons relacionamentos. Cultive relacionamentos de pessoas que não te deixam nervoso, que não te deixam irritado, que não fazem você ficar estressado. É claro que alguns relacionamentos são impossíveis da gente deixar de ter, né? Mas o que a gente pode fazer é deixar, não permitir que esses relacionamentos eles controlem o nosso estado de humor. Mas a dica aqui é: se conecte com pessoas que te fazem bem. Você talvez tenha que lidar com pessoas tóxicas ou negativas, inevitavelmente, mas se você tiver ali um suporte de pessoas que te fazem bem, aquilo já vai dar uma super guinada na sua vida. Você vai ter você vai recarregar a sua energia de uma forma muito mais rápida e vai te ajudar a lidar com essas outras pessoas que, infelizmente, você precisa lidar no seu dia a dia. Busque conhecimento de si mesmo. A gente já está fazendo isso aqui, né? Mas eu te encorajo a não parar. Que você continue nessa busca pelo autoconhecimento. Que você tente se desenvolver da melhor maneira possível. Que você sempre busque algo novo. Tente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente se liberta. Quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Nosso mundo, ele muda. A nossa visão de mundo, ela é transformada quando a gente simplesmente olha para dentro da gente e conhece um pouquinho mais desse universo tão vasto que se chama você, né? Você é um ser único e complexo e tem tanta coisa aí que você pode descobrir. Então se abra para o novo, se abra para o autoconhecimento. Continue tentando desenvolver um pouco mais sobre você, tentando desenvolver suas habilidades e conhecendo, simplesmente explorando o seu interior. Tem muita coisa aí que você pode ficar surpreso positivamente em descobrir se você se abrir para esse conhecimento da sua própria alma, do seu próprio interior.
Seja determinado. Continue lutando, mesmo quando estiver difícil. A vida, ela é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como a gente vai acordar. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda não tão bem. E a gente precisa continuar, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Então seja forte, seja determinado. Continue remando para o seu destino final. Continue sendo direcionado pela sua própria força de vontade. Sabe? Não para, não desanima. Seja determinado e foque no que você mais almeja. E não permita que as situações da vida te estacione, te congele. Sonhe. Sonhar não é pecado. Sonhar não é pecado. Sonhar não paga, né? De graça. E faz uma diferença muito grande na nossa vida. Eu posso dizer por mim. Eu acho que minha vida, todas as coisas que eu alcancei foi graças aos meus sonhos. Eu sempre sonhei. E não só sonhar, claro, né? A gente tem que agir. Mas os sonhos muitas vezes nos mantêm. Às vezes é só o que você tem. E esse só pode fazer completamente a diferença no seu dia a dia. Então sonhe, permita-se sonhar. Sonhe alto. Que isso vai te ajudar. Mesmo que o seu sonho não se realize da forma que você pensou que deveria se realizar, mas vai fazer diferença. Mesmo que seja no seu dia apenas. Então busque sonhar, busque ter alvos, busque ter objetivos altos, ambiciosos, eu diria, para que isso te estimule e te ajude. Tenha fé. Tenha fé. É muito importante que a gente deposite fé, que a gente pense em algo maior do que nós mesmos. Sabe? Não importa qual a sua fé, mas que ela seja um instrumento de auxílio para você, para que você se apegue num momento de aflição, que você tenha uma confiança em algo maior. E isso é fundamental. Eu posso dizer para você que muitas das minhas lutas eu também venci somente com a fé. E a fé é algo transformador. E ela pode modificar uma sociedade, ela pode modificar o mundo, só se a gente acredita, só se a gente acreditar. Então, tenha fé, seja em qual for a sua religião, seja mesmo que você nem tenha religião, mas tenha fé em algo que seja maior do que você, ok? Perdoe, meio polêmico, eu diria, porque a gente acha que o perdão ele vai beneficiar a pessoa que nos fez o mal. E pensando assim, é meio que até complicado, né? Principalmente para quem tem dificuldade de perdoar. Principalmente para quem está ferido, né? Para quem ainda não conseguiu digerir a situação ocasionada pelo outro. Mas o fato é que você precisa perdoar para o seu próprio benefício. Porque quando você perdoa, você se liberta. Você se liberta de situações que estavam ali te corroendo, que estavam ali te aprisionando. Então, perdoar só tem benefício para você. O outro não faz menor diferença. O perdão ele tem que vir de dentro. E esse perdão aqui é fundamental para que você se liberte, para que você não seja mais reprimido pelo rancor. Porque é muito ruim, o rancor ele amarga a nossa vida. O rancor ele amarga todos os processos do nosso dia. Parece que você começa a viver em função daquele sentimento que é só destruidor e ele só tá te destruindo. É o que a frase, né, muito comum diz, o rancor, né, a mágoa, ela é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Então não faz muito sentido. Então pense aí se você precisa
perdoar alguém no seu interior. Tenha objetivos. Tenha objetivos. A vida sem objetivo é uma vida sem propósito. E é muito ruim viver sem propósito. É muito ruim viver sem um objetivo, sem algo que te faça acordar com empolgação. Então pense sei lá, o que você quer fazer, sabe? Que vida, qual pessoa você quer impactar amanhã? Ou o que você quer na sua vida nos próximos 5 anos? Qual vai ser a sua contribuição para a humanidade? E não precisa ser grande. Na verdade, eu acho que as ações mais simples, elas são as que mais causam efeito na vida das pessoas. Então tenha um propósito, tenha um objetivo de vida. Como é que você quer? Que história você quer deixar para os seus filhos? Que história você quer deixar para essa humanidade? Porque você pode sim fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, não tenho dúvida disso. Não importa quem você é, não importa o seu nível de estudo, de conhecimento, tenho certeza que você tem muito a acrescentar na vida de alguma pessoa ao seu redor, ou de muitas pessoas ao seu redor. Aceite seus defeitos. Aceitar os nossos defeitos, porque muitas vezes a gente vive estressado por querer ser perfeito. Você quer ser perfeito? Tem uma notícia para te dar, não dá para ser perfeito. A gente vai falhar, a gente é falho, nós somos cheios de defeitos e qualidades. Então, se aceite. Aceita que você não é perfeita, aceita que você não é perfeito, que as coisas não são do jeito que você gostaria, que você não é do jeito que você gostaria, mas que você pode melhorar, claro. Todos nós podemos melhorar, mas a gente precisa se aceitar em primeiro lugar. Aceite que você não é perfeito e que você vai cometer erros sim, e que você vai acertar e vai errar e vai acertar e vai aprender, e é assim que a gente aprende. A gente aprende errando e acertando. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo